Obrigado por nos receber em Marizá. Realmente, para mim é muito emocionante estar aqui e poder estar dividindo esse momento contigo de tanta sabedoria e tanto conhecimento que tu carrega e transmite às gerações aí da permacultura. Márcia, você contou ontem para nós que você estava no Brasil, já morava no Brasil, e queria fazer um curso de permacultura e não tinha professor de permacultura no Brasil. Verdade, eu procurei o Brasil todo, não tinha. O meu marido, era a época que tinha muita inflação, meu marido tinha trocado de emprego, tinha um dinheiro na mão, naquela época tinha que gastar imediatamente, porque no mês seguinte já não valia 80% a menos. Então, eu procurei o professor para aprender permacultura, porque eu vi que isso seria a solução para o Brasil. Então, ele me pagou para fazer o curso no Havaí, porque lá era tropical, que nos Estados Unidos não tinha nenhum curso que era tropical. Então, eu fui no Havaí, eu fiz o curso com Max Lindegger e Lee Harrison. E Max Lindegger foi o primeiro aluno do primeiro curso do Mossen, e é um engenheiro. Foi um excelente curso. Eu fiz o curso básico, que é PDC, CPP aqui no Brasil, e o curso adiantado, que desenho de comunidades inteiras e de professores. Fiz tudo de uma vez. Aí eu vim para o Brasil, a única que sabia isso, como se fosse uma bomba, uma coisa tão grande, tão importante. Eu vi que explodir e não sabia o que fazer com aquilo, né? Aí eu comecei a fazer uns cursos, uns palestras, sem muita confiança ainda. Aí, pouco a pouco, Bill Mollison veio para o Brasil, fui fazer o curso em Rio Grande do Sul, e veio com um colega, um amigo francês, fizemos curso juntos, e ele que fez questão de abrir o primeiro Instituto de Permacultura do Brasil. Então, Que, abrimos juntos, que foi e Instituto de Permacultura da Bahia, que eu achei, não Instituto de Permacultura do Brasil, porque eu achei que cada região tem que ter seu instituto, e tem, hoje aconteceu isso. Então, ele chamou de Bahia, que a gente achava no futuro teria nas outras regiões, e tem. E a gente abriu esse instituto com uns 30 pessoas, e foi minguando, que é oba-oba, né? Ele colocou a mochila nas costas, caiu fora, eu fiquei com o Instituto de Permacultura nas costas. Aí esse instituto foi muito ativo, chegou até um projeto com 17 pessoas trabalhando no campo de policulturas no sertão, e muitos cursos, até eu vi aqui, eu calculei 600 pessoas tinham feito o PDC comigo, né? Então, fomos muito ativos. E, com o tempo, as lideranças foram mudando para outras regiões, né? E hoje está, não sei se vai continuar. Mas os conhecimentos continuam. As pessoas que fizeram os cursos, como você, né? Vocês têm herança, né? Vai passando, né? Então, já tem essas outras gerações já passando. Então, se é nosso instituto primeiro fecha, não é muito problema, que tem os outros, né? Márcio, eu tenho uma curiosidade também, que eu gostaria de te perguntar, como é que tu enxerga esse retorno da permacultura para dentro do ambiente acadêmico, né? Que a gente sabe que a permacultura nasce na Universidade da Tasmânia, depois o Bill Mollison rompe com esse nicho mais universitário, quando ele sai mundo afora a propagar os conhecimentos da permacultura. O David passa a se dedicar à melhodora, né? E agora, assim, de 2010 para cá, pelo menos no cenário brasileiro, a permacultura começa a adentrar esse ambiente acadêmico. Como é que tu enxerga isso? Eu acho que o universitário tem fome de coisa que tem sentido mais profundo para a vida. Eles sabem dos problemas lá fora e eles têm fome de alguma coisa que faz sentido para a vida deles. A coisa fria acadêmica, ter um mestrado para ter um mestrado, para fazer um doutorado, para ter um doutorado para, sei lá, dar aula, não tem muito sentido. E eles ficam muito felizes. Eu acho muito feliz que está voltando para a universidade, porque é uma coisa que dá um rumo feliz para a vida, que você pode fazer uma mudança real no planeta, né? Na sua própria vida. Eu posso contar que uma vez eu dei uma aula, eu trabalhei uma manhã só com um grupo de estudantes de arquitetura. Nunca tive
nunca fiz cursos com estudantes de arquitetura, especificamente. Só que essa manhã. Fizeram desenhos lindíssimos, acharam jeito de economizar metros quadrados da casa, né? Casas incrivelmente criativas. Eu acho que trazendo isso para os outros, a agronomia é uma coisa que uma coisa fria. Assim, essas coisas meio frias e calculistas, você põe esse sentido, com isso você pode transformar a vida, viver bem, beleza, e mesmo assim se sustentar, né? Não é que você tem que partir para uma coisa romântica para morrer de fome, né? É uma coisa de você se autossustentar de uma forma bonita. Todos os grandes problemas do mundo se resolvem no jardim. Poluição, fome, depressão, a desgosto com a vida que é monótona, esperança, beleza. O que é o paraíso? O paraíso é o jardim, né? Então, por isso que eu acho que é fundamental que volte para a academia, que os profissionais sejam oferecidos esses conhecimentos. Né? Os arquitetos, os engenheiros, os geógrafos, que tem a biogeografia, né? E tem os professores. Eu acho que realmente isso é uma coisa que inspira todo mundo. É muito inspirador. Então, eu acho que o casamento das profissões com o sistema de planejamento e de manejo de planejamento e manejo da permacultura é muito feliz. Entendi. Muito feliz. Então, tipo assim, o permacultor, se ele fosse uma pessoa formada num curso de graduação em permacultura, Com especialização, né? Você pode se formar como educador com especialização em permacultura. isso, Um arquiteto com especialização em permacultura. Isso seria perfeito. entendi. Né? Isso nós já estamos conseguindo fazer dentro das universidades. Maravilha. Lá no Rio Grande do Sul, né? Mas Na, tem outros lugares. não, Né? Santa Santa Catarina e no Catarina. Ceará nós já estamos conseguindo fazer isso. Oh, que legal. Dentro de 2 universidades federais. Que legal. Mas será que o permacultor não poderia, que a nossa visão, a gente está querendo botar um curso de graduação, não especialização em permacultura. A gente pensa que o permacultor poderia ser alguém que congregasse o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, por exemplo, sentasse numa mesa e transmitisse esse conhecimento da permacultura para fazer um planejamento mais holístico, né? Criar equipes. E também ele podia fazer um trabalho corpo a corpo com comunidades. Né? Ajudar as pessoas a redesenhar seus sítios, por exemplo, nos assentamentos. Eu fui no assentamento uma vez, foi muito bom. Foi muito bom, porque eu pude mostrar para eles que metade da terra estava recebendo água e metade não estava. Eles não tinham percebido isso, né? Do fluxo da água, da paisagem, porque a permacultura faz leitura da paisagem como um todo. Então, para assentamento, para até dividir os lotes, seria muito bom ter orientação de uma pessoa que conhece permacultura, né? Para fazer lotes justas, né? Senão tem lotes privilegiados e outros que não, né? Para ajudar a fazer o planejamento do loteamento. Isso, o curso avançado de permacultura, era isso que eu fiz no Havaí. Eu acho que ser um permacultor profissional para orientar pessoas, né? Sim, mas muitos permacultores, pessoas que fazem permacultura, querem botar a mão na massa. Entendi. São pessoas práticas e concretas, querem fazer trabalhos concretos também. Deixa eu pegar uma outra pergunta que eu acho que é polêmica também. Permacultura de pequena escala e de grande escala, como tu enxerga isso? Eu enxergo permacultura basicamente de pequena escala, porque todas as estratégias funcionam muito bem em áreas menores, né? A manejo da água tem um permacultor muito conhecido, Jeff Lotter, que trabalha em manejo da água em grandes escalas, né? Ele trabalha muito com máquinas, com drone, tudo. Mas, de modo geral, a permacultura era prevista ensinar você como se autossustentar, como você ser responsável por si mesmo. Não ser um peso para o mundo, para o governo. Você é responsável por si mesmo, assumir a sua comida, a sua água, a sua casa, né? E ajudar o vizinho também, né? E eu vejo que isso funciona, o sistema de planejamento da permacultura funciona melhor em pequenas escalas. Em grande escala é melhor manejo holístico, tem outras técnicas de planejamento em grande escala.
né? E eu tenho visto umas queixas de pessoas que, quando a pessoa tenta usar permacultura para planejar grandes escalas, não é muito bem sucedido. Tem outras estratégias mais apropriadas, né? Mais apropriadas. Então, não é uma coisa filosófica minha, é só uma questão prática. De percepção mesmo. É prática, né? As estratégias e técnicas da permacultura funcionam muito bem em 7 hectares, 10 hectares, né? Mas quando é 200 hectares, eu acho que tem outras estratégias mais apropriadas. Talvez somando vários sets até dar os 200 a coisa funcione. Tipo, a minha família, a sua família, a família do terceiro. Sim, sim. Ou pode fazer seu quintal, né? Porque quando você chega em grandes áreas, não vai fazer essas coisas tão intensas e manual quanto a permacultura, né? A permacultura realmente é como você se sustentar em pequenos espaços. É o propósito da permacultura, é isso, né? De ocupar o menor espaço possível para deixar o resto para a natureza. Isso faz parte da ética da permacultura. É de não ocupar mais espaço do que você de fato precisa e deixar o resto para a natureza, né? Que tem a zona mais perto da casa, que é e tem zona 2, zona 3, zona 4, vai afastando a casa. Zona 5 é onde você não mexe mais. Márcia, deixa eu entrar num outro assunto que eu acho que é importante também. Né? Eu estou trabalhando desenvolvendo a permacultura na minha cabeça, principalmente, mas também na prática, né, na terra, há 20 anos. Você já está há muito mais tempo trabalhando com a permacultura. E você acompanhou a primeira onda da permacultura no Brasil. Né? E o que nós vimos aí, eu sou um cara que estou dentro da academia também, né, e nós recebemos muitas críticas, muitas vezes, sobre a permacultura. E a gente vê que dentro da academia, muitos agrônomos ainda insistem em mencionar que a permacultura é uma técnica de produção orgânica dentro da agroecologia. Não, não. Eles não sabem. Eles obviamente não sabem o que é permacultura. Permacultura é um sistema de planejamento dentro do qual tem produção de alimentos. Não é uma técnica de produção de alimentos. Só reza que é o ecossistema, que alimento deve ser um ecossistema. Então, eles falavam de food forest, que é floresta de alimentos. Muito antes de falar aqui no Brasil de agrofloresta. A permacultura está falando de food forest há muitos anos, há muitas décadas. Né? E a ideia é essa, a agroecologia, ou agroflorestas, né? Mas não é um sistema de produção de alimentos, é um sistema de planejamento. Onde nasce o sol, onde morre, onde que é o vento. Se o vento é assim, você vai plantar assim, se o declive. Então, você planeja toda a sua moradia, não só a produção de alimentos, em função da paisagem. Você vira um criador de paisagem consciente. O agricultor cria paisagens, bem ou mal. Ecossistemas, cria ecossistemas. Paisagem mesmo. Paisagem mesmo. Paisagem mesmo. Que, olha aquele paisagem cheio de árvores, e, né? É uma paisagem que nós criamos. Olha a paisagem que não tem nada aterrorizante. Foi criada uma paisagem que foi criada pela agricultura. A agricultura cria a paisagem. Então, a gente visa uma paisagem que oferece espaço para todas as formas de vida, não só para nós. Isso é muito importante, porque tem uma lei ecológica criada por uma mulher famosa, que sou eu mesmo também, que diz: tudo caga. Lagartixa caga, borboleta caga, passarinho caga, o esterco de passarinho é muito melhor que o esterco de galinha. Tudo caga. Então, quanto mais formas de vida, mais adubo, mais reciclagem, mais sementes, né? Então, aqui está acontecendo isso agora. Chega um ponto que o sistema está começando a se autofertilizar por causa de tantas formas de vida. No primeiro ano tinha 2 tipos de passarinho. Hoje tem 60, né? E todos comendo e cagando, e reciclando, adubando, né? Então... Então, nessa linha eu te pergunto assim, quando o sistema ele entra nessa espiral de autogestão, é aí que o permacultor descansa um pouquinho mais, porque até aí tem bastante trabalho, a gente sabe. Né? Não tem nenhum sistema que vai sair do zero operando sozinho. Você tem que plantar muito e talvez manejar um pouco no começo, mas você pode fazer relaxado de qualquer jeito, pode fazer bem preciso. Vocês vão visitar um
campo bem preciso agora. Aqui é onde eu passo, eu crio selvas, né? Porque eu não consigo manejar isso tudo, mas eu vou plantando, né? Então, mas o importante é de oferecer espaço para a maior quantidade de vida possível. E Ernst Goethe, que faz agricultura sintrópica, ele diz que é uma estratégia do planeta Terra, que é vivo, a vida é uma estratégia do planeta para ganhar cada vez mais energia. Né? Quanto mais vida, mais energia Essa seria a disponível. sintropia. A sintropia, em vez de entropia. Entropia é do simples para o complexo. Sintropia. Entropia do complexo para o simples, que é a morte. A agricultura, agronegócio, é entropia. Pega um ecossistema e tira, planta uma coisa só. Isso é entropia. Isso é a agricultura da morte. Claro. E sintropia é a agricultura da vida, né? Então, sintropia também é como a agroecologia, é uma forma de plantar. E pode ser inserida dentro de um projeto de permacultura. Entendi. Né? Mas não é a permacultura em si, né? E a permacultura é um planejamento da coisa. É mais abrangente, né? É o planejamento da água, do dinheiro, das casas, da comunidade. É o planejamento do todo, como um todo harmônico, onde todas as partes se alimentam entre si. E o desafio de marizar? Como foram esses 21 anos? Porque eu li um livro quando eu era criança que chamava O Jardim Secreto. E eu sempre quis fazer um jardim secreto. E eu achei a região da mata era muito fácil demais, então eu resolvi fazer num lugar difícil. E então eu resolvi vir para o sertão. O nosso instituto já tinha trabalhado um pouco em Irecê, mas Irecê tem solos tão ricos que pode vender com adubo. E aí resolvi pegar a pior solo que eu podia achar no sertão para provar que é possível em qualquer lugar. Eu queria me testar a mim mesmo, se era boa profissional mesmo. Eu muito influenciada por Ernst Goethe, por agrofloresta, etc. E pelo desafio, porque sou ariana. Eu gosto de desafios, né? Se fosse fácil demais, eu não ia fazer mais. Então, eu peguei uma areia branca, que é uma praia, literalmente uma praia, e eu comecei primeiro com a estratégia de Ernst Goethe, plantando muita coisa, mas descobri que essa estratégia dele não funciona bem para o sertão, que é outro jogo de futebol. E pouco a pouco, cada ano parece que a gente descobre mais uma coisa, mais uma técnica. Então, eu vou escrever um livro sobre isso agora, né? Primeiro descobrimos a palma, sisal, babosa, etc. Plantamos tudo. Depois descobrimos o manejo do mato. Depois descobrimos a importância do animal. E, finalmente, a última descoberta, que foi esses últimos anos, foi a policultura. Nunca plantar uma coisa só. Sempre policulturas. E 8 coisas juntos, né? Então, a gente foi indo pouco a pouco. Então, não foi um desafio, não foi, foi divertido pra caramba, que cada ano era novidade. Eu tive muitos anos de fracassos, né? Mas tem uma mulher famosa que diz, sou eu mesmo, que diz, só fracassa quem desistiu. Ótimo. Se você não desistiu, você ainda não fracassou. Porque eu não queria voltar para trás, não queria voltar para a cidade. Né? E eu acho muito interessante o desafio, muito divertido. E a gente continua, todo ano estamos ainda inventando coisas. Luiz Carlos, que trabalha comigo, ele adora inventar também. Então, todo ano estamos fazendo novas combinações, novos jeitos, achar como usar irrigação sem estragar o solo, não, né? A gente todo ano está crescendo mais. Mas hoje, a partir do ano passado, a gente tem segurança que podemos abrir a boca. Eu falo para os outros, a gente tem muita confiança que sabemos o que fazer. Agora, no sertão, o jogo de futebol no lugar que boa parte do ano passa com solo seco é totalmente diferente. E são regras de jogo diferentes. Na região da mata, primeiro a fertilidade é criada por cima. Você vai empilhando e planta muitas árvores e você se alimenta das árvores, praticamente abacate nos trópicos, né? As castanhas, etc. Você quase não precisa fazer cultos anuais.
Eu vim aqui com esse, e antes que eu disse que isso vai funcionar no planeta todo. Eu vim aqui com essa convicção, mas eu quebrei a cara, porque tudo morria primeiro, né? Então, o que é diferente, a região que chove muito, você empilha material na superfície, ele decompõe e vira Uhum, adubo. Chove sempre, pode plantar o ano todo, então sempre tem umidade no sistema. Então, você colhe o ano todo, a produção é constante. Você não planta coisas anuais, né? Na região do sertão, tem um momento que chove e um momento que está muito seco. Então, você precisa produzir os alimentos da época que chove para estocar. Esse é um ecossistema onde é necessário estocar comida. As frutas daqui são ácidas e não devem fazer parte central de uma alimentação, né? É umbu, cajá, caju, tamarindo, né? São coisas que até fazem mal para a saúde. Então, uma agrofloresta não pode ser a base da nossa alimentação, mas pode ser a base da alimentação dos animais, porque esse é um ecossistema feito para o animal e não para o ser humano, né? As árvores são forrageiras. Então, o mais importante aqui é o manejo animal, porque você pode usar animal para destruir ou para recuperar, né? Se você deixa o animal sempre, ele vai degradar tudo. Se você deixa ele 3 dias, imagina que você é capim. Eu estou dando uma longa aula agora. uhum. Vamos dizer que você é um pé de capim. Passou um rebanho de vacas. Podou ela, você foi podado, adubado e umidificado, porque tem urina, tem saliva, que a saliva é muito benéfica. Depois o rebanho vai embora. Você, capim, melhorou. Foi podado, tirou toda aquela parte mais seca, né? Suas raízes foram fortalecidas. Aí você, em 3 dias, você começa a rebrotar. Se a vaca ainda está lá e como esse rebrote, acabou. Gastou a reserva e acabou. Mas se a vaca não está mais lá, você vai rebrotar com muito mais vigor. Em 3 ou 4 anos, você recupera uma área degradada, uma terra degradada. Uma Eu areia de levei praia. 20 anos para Uhum, perceber isso, uhum. para entender isso, né? Então, o principal aqui é as árvores forrageiras, mas não pode fechar porque a árvore recicla a água e o capim conserva a água. Então, se não quer só árvores que o sistema fica seco, entra numa caatinga e você vai ver como é seca a terra e como é dura, Op. como é duro a terra, né? Então, se você quiser deixar uma caatinga seca, deixa uma caatinga seca, mas nós queremos um parque pastoril, onde pode viver com abundância as pessoas junto com os animais, né? No parque pastoril, o segredo é poucos animais, o número de animais depende do espaço, mas em constante movimento. Deixa ao máximo 5 dias em cada lugar. Nós fazemos isso. Então, a animal pode voltar só daqui 3 meses ou mais, às vezes um ano. Então, você, 5 dias, ideal. Então, se tem 10 piquetes, dá um descanso de 50 dias. Mas se tem 20 piquetes, você tem descanso de 100 dias. Aí Uhum. aquele capim tá desse tamanho, entendeu? Quando a vaca volta. Então, você pode aumentar seu rebanho. Que você sempre quer que o rebanho come tudo e fica só 3, 5 dias. Então, o rebanho tem que ser o tamanho que pode fazer isso. Se tem menos comida, você põe menos animais, mas nunca mais que de 3 a 5 dias. Estamos quase chegando a isso. As nossas vacas estão melhorando o solo. Nessa seca desastrosa do ano passado, que ninguém colheu nada, nem nós quase, né? No, né? A gente tinha reserva de 2 anos, senão a gente não tinha feijão nem milho, nem, né? As vacas tiveram comida o verão todo, né? Mesmo com a pior seca em décadas, as vacas não passaram fome, porque tinha as árvores forrageiras e essa reserva, mesmo a capim seca, é alimento para as vacas, né? E tinha palma e melancia de cavalo também. Então passamos muito bem. Tinha reserva para nós e tinha reserva para as vacas, reserva inteira. Marcia, uma das coisas que nós temos feito na academia é levar a permacultura para mentes cada vez mais jovens.
crianças e jovens que estão na educação básica. Como tu enxerga a permacultura na educação básica? As escolas de hoje, como é que elas estão? Elas estão preparando os jovens para o futuro, para esse futuro desse novo regime climático Como que se aí está? podia perguntar uma coisa dessas? Claro que não. Você pega um jovem cheio de pique, cheio de inteligência, cheio de criatividade, e você bota ele 12 anos dentro de uma cadeira, obedecendo. O que você espera como resultado? É? Soldados que obedecem, que ficam no tela, porque a única coisa divertida é jogar videogame. Então, tem duas coisas principais, talvez mais. Cada pessoa é única, com talentos únicos, com habilidades únicas, com história de vida única, com DNA único, com história familiar única. Cada pessoa é única, tem seu caminho único. Então, como se pode imaginar que o mesmo currículo serve para todo mundo? Segunda coisa. Uma formatação de mentes. E segunda coisa, onde se achou que só se aprende sentado numa cadeira? É claro. Então, o que falta nessa escola? Olha, na escola pública norte-americana, na minha época, a época dos hippies, né? Que era mais criativo, o tempo de Kennedy, né? Eu aprendi na escola pública, eu aprendi a costurar, cozinhar, aprendi a pescar, eu tocava flauta na banda, tocava piano na banda de dançar. Eu aprendi a publicar uma revista, mas ainda tinha aula de conserto de carros, tinha aula de muitas outras coisas. Na escola pública tinha muitas atividades práticas. Ainda tinha a banda que a gente treinava, tinha esportes muito fortes. A gente jogava tudo que era esporte e era exigente mesmo. A gente tinha que correr quilômetros, todo mundo na escola pública. Isso criou jovens que já, a se formar na escola pública, já tinham uma ideia por onde andam seus talentos, por onde andam seus interesses. Eles já tinham uma noção do que gostavam de fazer. Tinha três coisas. Tem coisas básicas: calcular, escrever e ler, talvez a história, né? Tinha 3 assuntos obrigatórios e 4 facultativos na escola pública. Estavam mais preparados para a vida. Hoje não é assim, né? Hoje não é assim. É tão pobre, a escola ficou tão pobre, mas tão pobre que, sinceramente, as crianças que moram na rua são mais preparadas do que as crianças que fazem. Eu vejo jovens se formando no colégio que têm a menor noção do que querem fazer na sua vida. Isso é a culpa da escola, que deixa a pessoa sentada 12 anos, obedecendo, né? E os professores, não é culpa dos professores, é o currículo que está errado. Os professores fazem o que podem, tentam tornar mais interessante, né? Mas essa ideia que você aprende dentro de 4 paredes, sentar numa cadeira, isso é pegar as crianças que são filhos de agricultores e preparar eles para trabalhar na fábrica. Você falou isso, né? Preparar eles para trabalhar na escritório. As fábricas não existem mais, agora são engenheiros que trabalham nas fábricas. E trabalham em escritório também são pessoas que trabalham com computadores. Então, a escola está preparando para um mundo que não existe mais. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Essa é Está filmando ainda? Não é uma provocação. É porque é cada pérola, não posso ver. Você, quando era criança, era uma criança hiperativa? E eu era pequena empresária. Montava shows, montava circo, convidava os vizinhos, imaginava ganhar dinheiro, né? Era hiperativa, né? Saía... na época, as mães podiam falar, sai, né? Sai brincar lá fora. A gente saía e só voltava para jantar. A mãe nem se preocupava por onde a gente dava, ainda bem que ela não sabia. Né? A gente fazia de tudo, subia em árvore, andava de cavalo. Essa foi a Flórida, não tinha espaço. Onde eu morava, os lotes eram grandes e tinha as plantações de laranja perto, com muitos espaços. Tinha muitos espaços para a gente brincar, tinha um lago perto. Né? Então, eu era hiperativa, mas era boa aluna também. Eu não tive problema na escola. Eu não tive. Eu era
eu era comportada. Só uma vez que tive que ficar depois da escola, porque falei demais na sala de aula, mas eu não tive muito problema. Eu não era feliz, porque eu era diferente. A minha família somos músicos, fazia música clássica. E os nossos valores e tudo não era do resto do público, né? E tinha clubes sociais, eu não quis fazer parte dessas hierarquias. Se você pertence nesse clube social, você é top. Se você é isso, você é peba, entendeu? Eu não queria fazer parte disso. Então, eu não era muito feliz socialmente na escola. Mas foi muito interessante o colégio, muito interessante. Eu gostei muito. E eu tocava flauta, fazia competições em outros estados, viajava muito, né? Roupa cheia de medalhas, esse tipo de coisa, né? Fui número 10 de 800 alunos, tirava nossas boas. Eu era boa aluna, gostava de estudar. Não é muito chique falar isso, mas eu gostava disso. Gostava de matemática, gostava de história, gostava de tudo, de estudar. Eu sou assim, hiperativo, intelectual. Eu acordo no meio da noite para inventar coisas. Assim, hiperativo Ainda mental. faz. Ainda, porque eu tenho distúrbio de sono, então eu aproveito e inventar Então, coisas. então você ainda é uma criança hiperativa. Eu esqueci. A criança está viva ainda. Ela está viva. Ela está viva. Ela morreu um pouco quando era dona de casa. Mas agora ela voltou. Voltou. Isso não era culpa de ninguém, é culpa do sistema. Do sistema. De ter que ficar em casa porque o marido tem que trabalhar 8 horas por dia. Porque não é culpa dele. Era O um sistema amor de também, gente. também Ele impunha isso. super pai, super marido. Só que eu não estava feliz naquela vida Uhum. de 1.000 metros quadrados só para mim. Né? Não era culpa dele. Se ele viesse junto, jamais teria me separado dele. Marcia, o Bill Mollison dizia que a solução dos grandes problemas do mundo elas são incrivelmente simples. O que você acha? Embaraçosamente simples. Embaraçosamente Os problemas simples. são complexos e as soluções embaraçosamente simples. Eu concordo. O que você acha? A permacultura ela tem as soluções para os grandes problemas do mundo? Ela tem. Ela tem. Ela tem. Ela tem porque quanto mais você traz tudo mais para o local, para a autonomia, para botar os talentos no mundo. Porque para tudo você tem tempo, não tem trabalho 8 horas por dia, você tem tempo de praticar seus talentos. E, né? Ela tem solução. Tem solução. E quem vai alimentar o mundo, quem vai alimentar os milhões que estão na cidade é a agricultura regenerativa, que produz muito, vai alimentar o mundo. Né? A permacultura está oferecendo qualidade de vida para quem quiser. Né? Qualidade de vida, autonomia. Né? Então, é uma solução. Se você quer ser feliz, faça permacultura.